Programa Edzone. Fala, galera do Red Zone! Hoje eu estou alone in the dark. Eu tô sozinho aqui para tocar o terror com vocês e contar o que está acontecendo. Por que estou sozinho? Porque nosso querido Amati está nos Estados Unidos. Tem a BR Ruicon, né? Que é aquele evento só de brasileiros, que é organizado por gente nossa, né? Amati, Anquises, Bordini, né? Então eles têm que estar lá e ainda não está pronto toda a parafernália das conexões que não liberaram ainda. Então aí fica difícil ele estar comigo aqui fazendo o programa. Mas independente disso, a gente nunca fica marcando bobeira. Então a gente vai fazer o programa da mesma forma, só que eu vou cobrar escanteio e fazer gol de cabeça. Dá um pouco de trabalho para todo mundo, mas tá valendo, Hoje eu fiquei o dia inteiro atrás de um monte de detalhe, de um monte de coisa por causa da CertBR que está acontecendo, né? Hoje o dia foi dos workshops, né? E a gente participou segunda e terça, tanto eu quanto o Amati e todos esses outros que eu falei, estávamos lá. Muita coisa legal aconteceu, vou fazer um resumo para vocês daqui a pouco. E eu vou fazer até o programa de óculos, que eu tô com o olho bem cansado, tô vendo tudo assim já hoje, de tanta coisa que eu fiz e tanto detalhe que eu tive que analisar e mexer hoje, então eu vou falar para você que vai assim mesmo, tá? Eu uso só quando eu tô com o olho meio cansado e hoje tá cansado pra dedéu, velho. Não tá fácil, não. Mas independente disso, não importa onde esteja, o importante é que você tá aqui conosco para ver mais um programa Red Zone. Conosco porque é eu e é você aí do outro lado e mais quem tiver nos acompanhando o tempo todo. Beleza? Sejam bem-vindos. Eu não vou fazer a nossa frase célebre de trazendo luz aos lugares mais escuros da Dark Web, mas que vocês já sabem de cor. Então vamos fazer de conta que o Amati acabou de falar isso e está tudo certo. Mas eu vou fazer uma alusão de vocês sobre uma frase da semana que não era para ser a frase da semana. Mas isso eu ouvi ontem, né, no meio do CertBR, que eu já vou falar um pouquinho como eu falei, e essa coisa me ficou na cabeça. Por que me ficou na cabeça? Vocês vão entender, né? Olha a frase da semana. Então, obrigado, Paulo, obrigado aí, você estava lá então ainda me vendo, não tinha ido embora, ótimo! Foi bacana, né, cara? Foi um presta atenção em todo mundo. Segundo a Cristina, né, da CertBR, como é que é? Depois que o Carmeline fala, a gente tem que fazer terapia. Mas é para a gente acordar mesmo, são coisas importantes. Eu já vou fazer um resumão para vocês. Mas a frase da semana tem muito a ver com uma coisa que eu vi ontem. Que eu vi uma pessoa falar, eu vi outra pessoa repetir, vi uma terceira falar de novo, depois vi outra falando, e aí, por incrível que pareça, parece que o povo está limitando a capacidade de raciocínio. Não é possível, cara. Porque apareceu essa frase na UOL, né? Na UOL, e olha como colocaram lá no UOL, né? Tá lá bonito. Acredite em si mesmo e você será imparável. E por que isso me chamou a atenção, né? Quando a gente fala acredite em si mesmo e você será imparável, é óbvio, se você tem foco, se você batalha por aquilo que você deseja, se você estuda, isso, para de estudar, nós que trabalhamos com tecnologia da informação, a gente é obrigado a estudar o tempo todo, né? Então a gente entende muito bem isso, mas outra coisa que me deu o ring the bell na cabeça, assim, que me chamou a atenção, porque assim, acredite em si mesmo, você será imparável. É uma ótima frase, mas vocês concordam que para pessoas mal intencionadas também é uma ótima frase? E como a gente está vivendo num mundo tão egoísta, um mundo tão dinâmico, um mundo tão rápido. Boa noite, Rivelto. Tão assim, que atropelam as coisas o tempo todo.
eu começo a ficar um pouco preocupado com esse imparável. Se a gente prestar um pouquinho de atenção ao nosso redor, a gente vai ver que as pessoas estão tomando decisões por cima das outras. Elas estão fazendo coisas impensadas para resolver o problema pessoal dela. É o famoso passa a batata quente para o próximo. Né? Então, se eu puder chutar o que tiver na frente para o outro, chuta que é macumba, entendeu? É o que está ocorrendo. Então, do lado bom, para quem está focado em trabalhar, em fazer as coisas bacanas, putz, ótimo, lindo, maravilhoso. Só que para o lado ruim, eu fico bastante apreensivo, porque é exatamente o que está acontecendo. As coisas erradas estão imparáveis, né? Eu não preciso nem falar do jogo de Palmeiras e Corinthians ontem, que vocês vão me massacrar aqui, né? Mas é imparável as coisas que estão acontecendo, né? A maneira como estão conduzindo as situações, sempre privilegiando a sua opinião em primeiro lugar. Não importa que consequências isso pode ter, quem vai ser impactado, você vai lá, faz e acabou. Não é bem assim. Né? Aí já remetendo, explicando um pouquinho do CERT-BR, a palestra que eu fiz no CERT-BR, né, que discuti meses aí com o Fernando, que a gente submeteu essa informação lá em fevereiro, acho que foi comecinho de março, que abriu o call for paper deles, né? E desde então a gente vinha conversando e levantando informações sobre o que está impactando a educação hoje, assim, e não é só no nosso país, tá? É impactando a educação sobre tecnologia e segurança da informação como um todo. E o que vem impactando todo mundo? O que está causando grandes problemas para todos? Primeiro, a individualidade. E aí eu vejo essa frase aqui, acredite em si mesmo e você será imparável. É perigoso, né? Se a pessoa não estiver realmente preparada e capacitada, pode fazer muita besteira. Né? E quando a gente foi fazer o material para essa apresentação, a gente focou justamente em coisas para lá de recentes. Já fizemos outras apresentações, não para o CERT-BR, para empresas, para outras situações, e a gente sempre compartilhou coisas que acontecem com várias pessoas de várias maneiras, né? E focado, de repente, na necessidade da empresa ou na necessidade de determinado público. Só que o de ontem, a gente foi mais sagaz, porque a gente ficou desde o início do ano levantando informações para lá de atuais de coisas que vêm acontecendo e se repetindo. Então, a apresentação que eu realizei ontem foi totalmente voltada para as pessoas poderem raciocinar, né, validarem os conceitos que elas estão adotando como regras de convivência, regras de vida, tomada de decisões em empresas, porque nenhum dado que eu expus foi referente a coisas muito antigas. Foram todas informações que foram publicadas para todos entre janeiro desse ano e entre o dia 1º de julho. Para falar a verdade, até o dia 15 de julho, porque tinha algumas coisas ali para lá de recentes, que eu inseri no finalzinho do segundo tempo, vamos falar assim. Inclusive, um dia antes da apresentação, na segunda-feira à noite, eu inseri algumas coisas devido ao que eu presenciei durante o dia todo do primeiro dia do evento. Né? Então, o primeiro dia do evento, ele iniciou com o Giacomo da Canri, né, da Sinro, para quem não sabe o que é Canri, é Sinro, né, que tem o dragãozinho vermelho. E ele trouxe informações para lá de pertinentes de uma situação que as pessoas não estão prestando atenção. Eu não posso entrar em detalhes, porque era uma palestra totalmente sigilosa que ele fez, né? A gente não podia ficar replicando nada, mas tem muito a ver com o IPv6. Eu vi outras palestras que também colocaram sobre a mesa o IPv6. E aí é aquela história que a gente tem que pensar, né? O IPv4 está acabando. Não tem mais o quê? Não tem mais isso, não tem mais aquilo. O nosso TLP era clear, né? O TLP do Giacomo era red,
tá, Vitor? Não era para fazer nada, né? Então, assim, eu estou falando do assunto porque o assunto se repete em várias coisas, só que são enfoques diferentes. Mas o que a gente tem que ter em conta do que vem acontecendo sobre IPv6? O IPv6 está aí já faz um bom tempo. As pessoas não estão utilizando como deveria. E aí, quem que passa a utilizar? Vocês têm dúvida de quem é que faz a ser o maior utilizador do IPv6? Pelo próprio obscurecência, vamos falar assim, por poucas pessoas saberem como ele funciona, ou poucas pessoas se importarem se ele está ou não presente. Bom, de cara eu digo para vocês que todas as redes que nós utilizamos já têm IPv6. Então, assim, os criminosos, como eles estão sempre um passo à frente do que ocorre, eles estão utilizando muito IPv6, muito. E aí eu faço aquela pergunta que eu fiz até na apresentação, né? Você se acha seguro? Você acha que as ações que vocês estão tomando estão sendo suficientes para poder manter o seu ambiente seguro, o ambiente do seu trabalho seguro? Vocês acreditam nisso? Porque achar uma coisa, acreditar nisso é pior. Quantas pessoas realmente estão utilizando o IPv6 da maneira correta? Quantos estão aplicando defesas sobre a camada de IPv6? Camada não, né? Sobre o protocolo, né? E aí o que acontece? Protocolo também não é, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. O que acontece? Tem muita empresa nova surgindo. Esse ano, até agora, já foram lançados 12 equipamentos diferentes, novos. Ah, mas é mais do mesmo? Não, não é mais do mesmo. Tem muita coisa nova nesses equipamentos. Tem inteligência artificial, tem machine learning, tem muita coisa que é para lá de pertinente e que merece atenção. Junto a isso, ainda tem um trato maior sobre IPv6, né? Tem um trato maior em cima de Dataflow. Quantas pessoas sabem utilizar Dataflow hoje em dia? O número que a gente, quando a gente fala de Dataflow, o número de conexões e o que é trocado de informação hoje em dia é muito maior. Então, de repente, para você ter uma ideia concreta de como as coisas estão acontecendo, você precisa ter mais parâmetros para se embasar. E tem muito equipamento já vindo com esses parâmetros, só que as pessoas não estão sabendo usá-los. E aí fica um buraco onde não tem a capacidade da defesa e o conhecimento, é ocupado pela astúcia do criminoso. Então a gente tem que estar de olhos abertos quanto a isso. IPv6 é o cereja do bolo do momento. O que mais que foi falado? Vamos pensar. Falou-se bastante de as defesas de CSIRT, como fazem trato de tráfego, como fazem as defesas dos ativos que têm conexão externa, né? Como que o cara fez um caso de sucesso, uma situação ou outra. O Cabral fez uma apresentação bem legal que trazia informação sobre a Coreia, né? E ele foi legal a apresentação dele porque ele teve aquela puxada toda da parte histórica, né? De por que a Coreia é daquele jeito, a Coreia do Norte, o que aconteceu com a Coreia em termos de política, em termos de tudo que você imagina, para então falar do que essas gangues estão fazendo, dos artefatos que estão utilizando por aí, de situações que estão criando, que a mais famosa ultimamente é aquela que eu faço uma empresa oferecendo trabalho e contrato especialistas pelo mundo para trabalhar para o mal, né? E aquele outro caso também que nós inclusive discutimos aqui no programa, de pessoas que prestam concursos e até mesmo se inscrevem em vagas que estão abertas pelo mundo, buscando entrar na empresa para roubar informações somente. O cara não está preocupado em trabalhar, então eles criam currículos super bem elaborados, são preparados totalmente para fazer as entrevistas. Tem alguns que são até muito bem capacitados, você não vai falar que não. Essas pessoas entram na empresa e acabam com a empresa, né? Surrupinham que podem surrupiar da empresa. Então, isso é uma situação Coreia, né? Aí nós vimos outras
outros várias discussões de como tratar as equipes, como muita discussão em cima de grupos de discussão, fóruns e tudo mais, e como que a Lapsus faz coisas em cima disso, discutiram leis junto com a Opsi Bloom, que também fez palestra, isso foi ontem, né? Muita gente não esperava, mas tinha uma palestra bem legal falando de IoT. Eu nunca vi dentro da CERT-BR uma preocupação tão grande quanto a infraestrutura crítica. Isso eu e a Mate vemos trazendo a vocês há anos. Acho que desde o primeiro ano do programa, a gente está no 4º ano, desde o primeiro ano do programa a gente fala de infraestrutura crítica e parece que o pessoal está ouvindo. Né? Se não é da gente, é uma sementinha que foi plantada em algum lugar, está germinando por aí. Então foi falado bastante disso. E ao final, né, por incrível que pareça, tudo aquilo que foi falado nesses 2 dias de apresentações consecutivas tinha tudo a ver com a apresentação que eu tinha elaborado, né? Junto com a Mate, a gente subiu, e a Mate falou que assim, hoje você vai falar, eu só vou queimar você e tacar fogo. Ele sentou ali do lado, eu fui falando e mostrando várias situações que a gente pode investir em pequenas e médias empresas com um retorno muito maior, que podem até gerar modelos de segurança em prol da sociedade e ajudar a ter empresas maiores, porque o ambiente é mais controlado, é menor, você tem como fazer um investimento mais enxuto e mais objetivo daquilo que você pode tratar, e isso se tornar, como é que eu vou falar, lições de sucesso para empresas maiores, né? Critiquei aquela famosa situação, não tem mão de obra capacitada, mas ninguém quer pagar o que o povo merece receber, né? E a situação da pessoa ser capacitada, ela vai à capacitação até o momento que vai colocar o cargo de alguém em risco, né? Porque aí o cara fala, esse cara vai pegar meu lugar. E aí tira ele da frente, que é mais fácil. Bom, então foi isso. Foi muito bom. Hoje teve a parte do workshop, do MISP, eu não participei, né? Obviamente, tinha outras coisas para fazer. O Amati já viajou para os Estados Unidos ontem mesmo, que tem a BR RuiCon, que é um encontro dos brasileiros lá. Na sequência tem Black Hat, depois tem DEFCON, então essas coisas estão acontecendo entre hoje e até o final da próxima semana. E estava tudo certo que ele estaria aqui, mas infelizmente os links não estão legais, e para a gente não ficar tendo mais problema do que solução, eu resolvi fazer o programa aqui com vocês e a gente voltou com o barco, não tem problema nenhum. Aliás, né, vamos até fazer um pouco de bullying, né? Travou alguma vez até agora aí? Mas sou eu sempre culpado, né? Mas tudo bem. Então vamos aí, vamos em frente, que tem coisa bacana acontecendo. Bom, vamos lá. Falando de notícia, uma que a gente já começa o programa com ela. Vocês lembram que na semana passada a gente trouxe para vocês uma situação daquele vazamento da CNJ, né? E esse vazamento da CNJ, que eram milhões de informação, falaram, não é nada, não aconteceu nada, fiquem tranquilos, né? Pois é. O Banco Central soltou uma notícia, né, dizendo que 46.893.242 chaves Pix foram vazadas com nome de usuário, CPF, a instituição de relacionamento, as agências. Olha, vai vendo o tamanho do problema. O número e tipo da conta, a chave Pix, a situação da chave Pix, se ela está ativa, se não está ativa, se tem aquelas extras criadas ou não, a data da criação da chave Pix, a data de exclusão ou alteração de qualquer chave Pix. Então, assim, se para a CNJ foi um vazamento que foi tudo resolvido, o Banco Central me soltar uma dessa, é porque as coisas estão um pouquinho fora de seus lugares, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Entendam o cenário.
Se você receber uma ligação, se você receber qualquer informação ou tentativa de contato dessas entidades, bancos, como é que se fala, a própria CNJ, ou alguém dizendo ser o Banco Central, não façam nada, tá? Não aceitem isso, desliguem e entrem em contato com o banco de vocês, porque pode haver golpes em cima dessas informações que foram vazadas. Ah, eles vão tirar o dinheiro da sua conta? Não. Você vai ter que botar seu dedinho em algum lugar, você vai ter que fazer alguma coisa errada para completar a Maria Mole aí, certo? Mas você não pode cair nessa. Vocês estão sabendo, a gente está falando para vocês. Falem para a família de vocês. Digam para os amiguinhos, olha, aquele vazamento que teve na CNJ não era tão simples, não. O Banco Central está avisando todos para que tomem muito cuidado se forem contactados dizendo ser alguma pessoa do banco, ou alguém do governo, ou seja lá quem for. Falou de Pix por telefone, ou por mensagem, ou por correio, corram disso, tá? Entre em contato com o seu gerente no banco, de preferência pessoalmente, e veja o que pode ser feito. Normalmente ele vai falar para matar a chave Pix e criar outra, né? Até 100, alguma coisa assim. Mas, de novo, não vai sair dinheiro da sua conta sozinho. As coisas têm que depender de você. O que mais me chama atenção nessa situação, de novo, e eu pego no pé dessa coisa, é que a Lei Geral de Proteção de Dados e as ordenanças, vamos falar assim, da Agência Nacional de Proteção de Dados, deixam muito claro quem são os responsáveis por dados e a necessidade dessas pessoas responsáveis por dados, né, que são os DPOs. E aí, onde estão? Eles comunicaram esse incidente direito? Não me parece, né? Porque os caras estão falando para todo mundo, olha, fica tranquilo, né? Que nós trabalhamos, o problema foi, o que a CNJ falou? O problema foi imediatamente identificado e corrigido. Cara, não foi imediatamente. Aqui o negócio está bravo. Então, e aí, como é que faz? Quem é que vai ficar responsável por isso? Cadê o DPO? SNJ e o Banco Central. O Banco Central alertou. Mas e aí? Que ação vai ser tomada? Então a gente vai ficar de olho para ver se isso aqui acontece, alguma coisa diferente, porque não dá para engolir uma história dessa e ficar por isso mesmo. A gente precisa de mais informações, principalmente se alguém que nós conhecemos, ou mesmo sem que nós conhecêssemos, né, cair num golpe desse. Outra coisa indo lá para o lado da Rússia agora. A guerra não acabou. Toda hora aparece simpatizantes russos fazendo alguma coisa contra a Ucrânia, simpatizantes ucranianos fazendo alguma coisa contra a Rússia. Mas essa notícia eu fiz questão de deixar separada para hoje, porque eu achei demais, cara. Eu achei demais que um grupo pró-Ucrânia, que disse que foi ele quem atacou aquela Aeroflot, que é a maior empresa de aviões da Rússia, eles falam, nós que atacamos vocês, saiam da Ucrânia, né, acabem com essa guerra, devolvam nossas terras. Eles são cyberpartisanos, né, que os caras estão falando. Pois é, mas o que mais me chamou a atenção é que dentro da Aeroflot existiam inúmeros ativos que são Windows XP, cara. Um monte de Windows XP. Colocaram as evidências para todo mundo ver essas coisas, um monte de Windows XP. E o CEO da Aeroflot, ele não trocava a senha dele nos últimos 3 anos, cara. Então, assim, ou ele ficou com medo de tomar muita vodka e esquecer a senha, ou então ninguém nem colocou para ele trocar a senha de vez em quando no computador. Só para vocês terem uma ideia, o tamanho do buraco que esses caras se meteram. Aí vai lá o Kremlin e fala assim, teve 40 voos impactados, estamos investigando, é uma situação preocupante, mas de verdade, cara, de verdade,
uma empresa do tamanho da Aeroflot, por mais que faça muitos voos internos na União Soviética, não pode ter o Windows XP e o cara com a mesma senha nos últimos 3 anos, né? É um pouco para parar para pensar, e aquilo que eu falo o tempo todo: acorda, criatura! Não dá para ficar assim, né? Fazer as coisas direito. Agora vem outra que vocês vão adorar, cara. Essa aqui eu não deixei nem pro final, que é para vocês já verem o tamanho do buraco em que nós se encontramos. Todo mundo lembra do Robinho? Vocês lembram do Robinho, o jogador Robinho? O jogador Robinho está preso, vocês sabem disso, né? O cara está preso. Pois é, está preso, e lá no banho de sol dele, né, ele encontrou aquele cara, não sei se vocês vão lembrar, acho que é Colegatti, que ele falava que era Delgatti, que falava que era hacker, né, que fez as coisas com a Zambelli, e aí ele foi preso. Vocês lembram desse cara, advogado hacker, que foi preso? Então, juntou o advogado hacker, Delgatti, com o Robinho, né? Hacker fake, que é isso aí mesmo, Henrique. O comédia. Aí junto, ele falou que o cara é advogado, ele é hacker, especialista em tecnologia e segurança, os caras estão falando, vai vendo. E juntou Robinho com quem? Com o Delgatti. E os caras tomando sol lá no pátio da prisão, eles tiveram a brilhante ideia de criar uma empresa de bet, cara. Olha que beleza, cara. Os caras presos, conversando, tomando sol e melhorando o empreendedorismo nacional, preparando para fazer uma empresa de bet, cara. E pretendem, inclusive, lançar a empresa mesmo antes de estarem livres, através de pessoas orientadas, ou seja lá o que for. Então, cara, agora eu tenho certeza que não falta mais nada, velho. Não falta mais nada. Os caras dentro da cadeia estão criando uma empresa bet, né? Junto à fome com a vontade de comer, e você amanhã, depois, pode ser mais uma vítima. Vamos falar um ganhador, né? Uma vítima. Que beleza, cara. Eu falei, isso aqui é surreal. O cara dentro da cadeia. Aí vão falar assim, você vai falar com pessoa séria, o cara vai falar que é um absurdo. Devíamos aumentar a pena dos dois e separar para eles não conversar mais, né? Mas aí o que a Beth cilindrou? Né? Só que em vez dos caras fazerem isso, né? Em vez de ser um negócio, dar um puxão de orelha em cada um, eu não duvido que de dentro da cadeia realmente eles consigam fazer isso. E ainda vai ter gente falando o seguinte: vai ter gente falando que está vendo como a parte de correção penal do Brasil é útil, está transformando as pessoas em empresários. Se preparem, velho. Isso vai longe, cara. Isso vai longe. Bom, mais coisa, são duas aqui que eu trouxe em seguida, que são duas situações muito malucas. A gente sempre está trazendo para vocês informações das caixinhas, né, de IPTV. Por que a gente sempre fala de IPTV? Bom, primeiro, se tem alguma coisa que pode criar uma botinete e acabar com muitas noites de sono de muita gente, são esses IPTVs. Não só os IPTVs. Se você vê a quantidade de router que tem por aí, que está fora de prazo de validade, né, totalmente depreciado, que está com o firmware sem estar atualizado. Então não precisa falar, não é só a culpa do IPTV, né? É que, como tem uma empresa por trás querendo os direitos autorais de filmes e tudo mais, o que os caras vão fazer? Eles vão pegar e vão querer defender essas empresas. Olha, os direitos autorais estão sendo impactados, então vamos acabar com o IPTV no Brasil. Pois é, a Anatel juntou com a Polícia Federal e acabaram com uma rede de gatonete e distribuição desses IPTVs também, comércio desses IPTVs. E a Justiça conseguiu bloquear 33 milhões. Está precisando, né? Então vamos pegar dos caras. Alguém não foi pago aí na minha história. Onde que aconteceu isso? Isso aconteceu lá no Paraná e no Distrito Federal. Quando a gente fala do Paraná, tem certa lógica isso está acontecendo, porque o Paraná faz divisa com o Paraguai, né? Que eu me lembro ali, sai
qual que é o nome lá? Foz do Iguaçu, se não me engano, né? Na Ponte da Amizade. Então, talvez, não está dizendo isso, mas talvez essas facilidades fazem com que, desculpa, fizeram com que essa gangue, vamos dizer assim, esse pessoal trabalhasse no Paraná. Mas aí me explica, né? Por que o outro braço da organização estava em Brasília, hein? No Distrito Federal? São perguntas que a gente sempre quer estar interessado em ter a resposta, mas elas não vêm tão simples assim, né? E quem é que mais está reclamando dos gatonetes da vida? Bom, primeiro são as empresas que pagam as concessões para ter as transmissões a cabo, né? Primeiro a reclamar é esse, a cabo, a Netflix da vida, Prime. Primeiro são eles, mas quem mais diz estar tendo prejuízo com os gatonetes da vida e os IPTV são as empresas que trabalham com o futebol. Então é a CBF, são as confederações estaduais, a La Liga da Espanha, que tem mais ações contra pessoas declaradas para todo lado, a NFL do futebol americano. Então, o problema ele existe, tem o IPTV. Os caras associam jogos a isso. Mas né, chamou a atenção ser Paraná, que está próximo coisa, e Distrito Federal, que é muito esquisito. Aí todo mundo que está sendo investigado bloqueou dinheiro de todo mundo, somou 33 milhões e falam, agora vamos acabar com isso. Então é um passo a mais que deram, né? Essa chama Operação Praedo, que a Polícia Federal colocou. Bloqueou, tiveram sucesso, pegaram gente lá no Paraná, pegaram gente no Distrito Federal, mas vamos lá, né? Vocês acreditam que isso vai acabar da noite para o dia? O próximo carregamento já deve estar num caminhão chegando aí em qualquer lugar, né? E aí, meio que continuando essa história, que envolve tanto o Gatonet quanto o TV Box, né, o IPTV, no Rio de Janeiro aconteceu um negócio mais interessante ainda. O Rio de Janeiro é um negócio mais interessante, porque no Rio de Janeiro envolveu o PROCON. Então, o PROCON do Rio multou a Google, cara. Então, olha que coisa maluca. O PROCON do Rio multou a Google porque a Google fez anúncios de TV Box de forma irregular. Então, o que acontece? Quando você está no AdWords da Google, você vai lá, tem tantos... tem que ter um número X de pessoas que estão acessando aquela página ou aquele produto que o cara está constantemente vendendo. Se ele tiver um número alto de acessos, ele vai começar a ter propagandas realizadas pela Google, ok? Só que nessas propagandas existem filtros. De repente alguém não entendeu, eles puseram outro nome, não vão falar que é TV Box, né? Não vão falar que é IPTV, eles puseram outro nome, põe o nome da marca, por exemplo, vende lá, e aí agora o PROCON do Rio processou a Google em 14 milhões e 200 mil reais, cara. Então, assim, cara, Rio de Janeiro tem tanto problema, cara, tanta coisa maluca, e os caras vão processar agora o cara que estava vendendo, as empresas que estavam distribuindo esse produto, a Anatel está junto. Então, assim, será que a Google é culpada disso mesmo? Sério, será que a Google que é a culpada disso mesmo? Mas como ela está no meio do caminho, ela está tomando porrada. É a mesma coisa aquelas histórias, né? A TikTok é culpada do pai não ver o filho entrar dentro do armário e ficar cheirando desodorante. Não é verdade? Melhor nem falar nada, cara, porque é umas coisas que me assustam. Pois é, então é isso. Tanto a Anatel com a Polícia Federal de um lado prendendo pessoas, acabando com a distribuição desses produtos. Aí, ao mesmo tempo, né, foi praticamente ao mesmo tempo, foi no mesmo dia, o PROCON do Rio de Janeiro me processa a Google por ter feito propaganda dos Gatonetes. Vai vendo, cara, aonde que nós vamos chegar desse jeito. Bom,
Notícia para quem gosta de utilizar Macintosh, né? Essa aqui você nunca vai achar o culpado, viu, cara? Eu estava até falando esses dias, né, do Lando Norris, né? Comecei a prestar muita atenção. Eu acho que ele abriu o DRS e não fechou mais, sabe? Esse aí não é nem sair do armário, né? O que eu falei, ele abriu o DRS e não fechou mais. Então, ficar esperto com essas coisas, né? Mas, enfim, enfim. Para quem tem Macintosh, tem uma notícia nova muito legal. Tem uma notícia nova e tem outra notícia que vai deixar um pouco assustado vocês. Mas primeiro a notícia legal. Os macOS System, olha que legal, vão poder rodar Kali Linux, cara. Né? O pessoal fazia máquina virtual, fazia o diabo para conseguir fazer funcionar uma coisa assim dentro do macOS, e os caras acabaram de lançar uma versão, né, que foi desenvolvida dentro da WWDC de 2025, que foi acho que foi no começo desse mês aqui que teve isso. E a Apple anunciou, né, que a nova estrutura de containers que eles estão usando para trabalhar o hardware da Apple vai permitir execuções e distribuições Linux. Então vai ter muita gente feliz com essa notícia. Muita gente mesmo, né? Porque quem tem macOS sabe o trabalho que dá o cara ter que fazer alguma coisa funcionar como ele acha que deve funcionar. Agora não, agora os caras da Linux já estão dizendo que é totalmente friendly e vai funcionar direto no macOS. Notícia bem bacana para quem... Exatamente. Ele vai... As CLIs, né? Ele vai começar a instalar em cima de CLIs, né, Henrique? Quando ele faz os containers, então fica mais fácil. A ideia do container ser incorporado à estrutura do macOS dos mais novos está permitindo muita coisa nova. Pareceu até muito problema novo também, mas vai dar certo. Vamos pensar assim, vai dar certo, não é? Prova que vai. Vamos lá. Outras notícias, assim, agora saindo da Apple e dando um pulo até a Microsoft, né? Essa aqui também é bem legal. Para gente que gosta de fuçar, para gente que gosta de estudar, para gente que está sempre pegando alguma oportunidade para ganhar um din-dinzinho, cara, a Microsoft está pagando, olha que legal, ela está pagando mais de $40 mil para qualquer vulnerabiliddade que for encontrada no .NET. Né? Olha que louco. Ela abriu um programa de bug bounty do .NET e está pagando mais de $40 mil por essa situação. Agora, o mais legal de tudo, aí você vai falar assim, mas é só da versão nova do .NET? Não. Todas as versões suportadas pelo .NET e pelo ASP.NET. Então, já começa a crescer as coisas. Tecnologias adjacentes, com FHash, por exemplo. Que mais? Versões suportadas do ASP.NET Core, né, para o .NET Framework. Modelos fornecidos com as versões suportadas tanto do .NET quanto do ASP.NET. Ações do GitHub nos repositórios do .NET e ASP.NET Core também podem ser verificadas, e se tiver problemas e esses problemas forem confirmados, você tem a chance de ganhar um din-dinzão fácil, né? Fácil não é, né? Mas você vai poder tentar ganhar uma grana com isso. Eu não esperava ver tanta coisa relacionada ao .NET, porque desde que eu me conheço por gente, a .NET sempre apresentou alguns problemas, ela sempre apresentou oportunidades de melhoria, mas eu não me lembro de ter nenhum programa de bug bounty para .NET. Então, talvez eu acredito que para a Microsoft eles devem ter chegado num patamar tão assim seguro ou mais tranquilo deles para ter essa ideia, né, de poder pagar uma grana dessa, né? Então eles tiveram, vamos lá, a gente acha que agora tá bacana, então vamos soltar um programa para garantir, e os caras estão pondo no mercado mais de $40 mil em premiações para descobertas tanto do .NET quanto do ASP.NET. Sejam bem-vindos às possibilidades, tá bom? Outra coisa bacana que aconteceu,
que eu vi até uma pessoa reclamando na semana passada, que mandou para nós uma notinha, e eu não tinha me dado conta disso, mas a Apple, ela está soltando um patch. Então, quem tem telefone não, né? Quem tem, utiliza o Google Chrome com Apple, é bom você procurar informações sobre atualizações e patches de sua máquina, porque tem um Zero Day, né, que conseguia dar acesso irrestrito às máquinas que tinham essa falha. Agora, o mais louco disso aqui é que é uma falha na validação incorreta de entradas não confiáveis na camada de abstração gráfica do código aberto Angle. Então, olha isso, cara. O cara carrega o Chrome e na hora que ele vai carregar alguma coisa gráfica que tenha código Angle, ele inseria a possibilidade de fazer acesso remoto naquele produto. Cara, eu acho que a gente está ficando ou mais burro, ou tem gente ficando muito mais inteligente por aí, cara. Porque eu nunca vi ataques tão elaborados quanto os últimos que estão aparecendo. Tem gente que está falando assim, é inteligência artificial. Eu já falei para vocês, inteligência artificial é mão na roda, que não pode mais falar isso, né? Mas ajuda muita gente e ajuda mesmo, tá? Ajuda mesmo. Se você souber utilizar, ela vai te ajudar muito. Só que, assim, tem coisas que tá fora da caixinha, né? Os caras estão descobrindo coisas absurdas. Isso daqui vai dentro do Angle, cara, que processa os comandos na GPU e traduz as chamadas da API do Google OpenGL, né? ES, do Direct 3D, Metal, Vulkan e OpenGL. Cara, isso precisa ser para lá de pesquisador. E aí eu vejo outra visão disso daqui. Eu acho que tem muita gente que está trabalhando com produtos, trabalhando com situações de testes e de POCs dentro dessas empresas e está colocando informação na mão dos bandidos antes da hora. Porque está muito rápido, cara. A gente levantou números recentemente entre o lançamento de um produto e a exploração de problemas desse produto, é o melhor. Para começar, assim, problemas é mais louco ainda. Eu ponho o produto no ar, no máximo 22 minutos depois dele estar no ar, já tem gente fazendo ataque nesse produto. Qualquer um que seja. Primeiro ponto. Segundo ponto, em 2022, para você ter um problema ser disseminado, né, publicamente para todo mundo, de máquina para máquina, assim, o cara vê, outra máquina abre, demorava intervalos de 40, 50 segundos. Hoje está em 11 segundos. O Brasil está em 16 segundos. Então, assim, se o problema ocorre num lugar, ele já passa para outro rapidinho e passa para outro e vai embora, cara. Então, a velocidade está assim, estonteante, cara. E as maneiras como estão fazendo esses ataques é mais assustador ainda, porque a sofisticação desses ataques precisa ter muito conhecimento sobre o produto. E por isso que eu ainda acredito que tem gente, fogo amigo, sabe? Fogo amigo. Tem nego botando fogo nas coisas e colocando para o público, porque não é possível, cara. É demais, cara. É demais. Vamos voltar a fila Cordão dos Puxa-Saco, cada dia aumenta mais, né? Que a gente não pode esquecer nossos visitantes corriqueiros, né? O WordPress voltou às notícias, sim. Tem mais um plugin, né, lindo do WordPress, ofertando Remote Code Execution para todo mundo, né? Então, se você usa o WordPress e está aqui nos vendo agora, você verifica se você usa o plugin Alone, é o tema Alone, de sozinho. Esse Alone, o que acontece? Ele descobriu uma falha, né, que existem inseridos arquivos arbitrários que são despertados, olha que frase bonita, né? Que são despertados e ele permite uploads de outros arquivos arbitrários. Olha que beleza. Não autenticado. Ou seja, o cara toma conta da porra toda e faz o que quiser com a máquina que está utilizando, com aquele ambiente que está utilizando esse tema Alone do WordPress.
Parabéns, mais um problema para todo mundo ver, né? Bacana demais. E estão falando o seguinte, né, que a World Defense, World Defense, quer dizer, ele está relatando a atividade maliciosa e afirma que teve bloqueado mais de 120 mil tentativas dessa exploração nos primeiros minutos que ela se tornou pública. Então, assim, gente, cara, se tem 120 mil, tem mais gente envolvida nessa história, tem mais gente espalhando isso por bot, vai saber o que mais, né? É muito alto o acesso a isso. Então, de volta ao muro da vergonha, está o nosso querido WordPress aqui mais uma vez. Bom, acho que foi na semana retrasada. Na semana retrasada a gente estava falando daquele ataque ou no comecinho do mês, da Salesforce, né? Que a Salesforce tinha sido atacada, a gente falou que roubaram dados da Salesforce e disseram que havia pessoas internas da Salesforce envolvidas, que estavam avaliando o que podia ser, o que não podia ser. Pois apareceu o pelo que puxou e veio o urso, né? Veio o urso à tona. Quem assumiu os ataques foi a Shiny Hunters. A Shiny Hunters, ela atacou não só a Salesforce, mas também os roubos da informação da Qantas, aquela empresa aérea, né? Acho que é do Qatar, sei lá, que é a Qantas, acho que é isso daí, não sei. A Allianz Life, e também a LVMH. Vocês sabem o que é a LVMH? A LVMH é simplesmente a parte de marcas da Louis Vuitton. A LVMH que tirou a Rolex da Fórmula 1 e entrou com tudo com as bolsas da Louis Vuitton. Se vocês procurarem as marcas que tem a LV, que pertence à LVMH, vocês vão ficar assustados. Então ela tem um capital de giro trilhardário, né, por todo o mundo, e ela foi atacada e não havia falado para ninguém. Então, aí, de novo, a gente vai falar aquela coisa. Quem é que fala que existe um responsável de dados que tem a obrigação de informar um ataque quando ele ocorre? Porque quando envolve gente de peso, né, essas pessoas não aparecem. A Adidas também foi outra que foi impactada por esses Shiny Hunters, né? Eu só não sei de onde que é esse povo aqui. Deixa eu ver se fala de onde que é esse Shiny Hunters, que não diz de que lugar que é. Se alguém souber, por favor, fique à vontade para colocar no chat aí, porque eu não sei de onde que é esses Shiny Hunters, né? Mas eles que falaram, olha, fomos nós que fizemos mesmo, violamos dados desse povo, colocaram a lista para todo mundo ver, e estão tentando vender as coisas pela internet para lá e para cá. Quem que alertou essa situação, que começou o rastreamento lá atrás para ajudar a polícia, foi a própria Google, né? A gente sabe que a Google, nos últimos tempos, está ajudando muito mais do que antes, porque está com dado para caramba, está verificando o que ocorre para todo lado, e nada mais certo do que ajudar os outros e espalhar o bem, né? Um pouquinho de bem para lá e para cá. Aí precisa ver esse direito, senão a Prefeitura do Rio de Janeiro deve estar seguindo as notícias também, falou, lá tem dinheiro, vamos ver o que acontece aí, e precisa entender direito como foi essa propaganda que a Google fez, porque isso não tá, para mim, não está colando essa informação. Bom, uma coisa bem legal hoje, que é para começar a funcionar a partir de hoje. Só que aí tem uma dúvida no ar que vocês vão concordar comigo. Hoje era o dia para Starlink liberar o sinal de internet da SpaceX para todo mundo de graça. Conexão grátis via satélite, né, para 50 modelos de celulares. Bom, esses 50 modelos de celulares, deixa eu ver se eu consigo colocar isso para vocês saberem se o modelo é ou não de vocês, se vocês têm um modelinho desse ou não. Eu acho que eu tenho isso anotado em algum lugar, peraí.
Onde está? Onde está? Está aqui. Eu sabia que tinha. Todos esses modelos que eu vou colocar aqui no chat podem utilizar as conexões da Starlink. Então aqui vai um bolo, tá? Deve aparecer tudo junto. Vocês separem na vírgula aí, que tem mais. Calma que tem mais. Qual que foi? Qual que eu coloquei? Peraí. Daqui para frente. Mas todos esses tá aqui, ó. E aí no final tá explicando o que você tem que fazer para tentar buscar o dado. Não adianta fazer dentro da sua casa. Você tem que estar na rua, tá? Esse sinal ele pega para quem está andando na rua. E aí eu vou falar o seguinte: isso daí é para estar liberado para todo mundo a partir de hoje. Só que ao mesmo tempo, inúmeras reclamações apareceram e pipocaram pelo mundo todo sobre interferência no sinal da Starlink SpaceX. Aí que tá, Vitão. Estava funcionando. Agora, o que acontece? Na semana passada, é por isso que eu trouxe essa notícia aqui, vocês vão entender. Na semana passada, o Elon Musk cortou de vez o uso de várias situações de satélites da Starlink e SpaceX com relação à Ucrânia e Rússia. Então, assim, principalmente em cima da Ucrânia, que estava bagunça, barulho com a NATO, né, com a OTAN. E isso gerou reclamação de muita gente. Então, esse sinal começou a funcionar hoje pela manhã, a partir de, acho que foi umas 5 e pouco da manhã, já estava, eu cheguei a olhar. E depois começou a cair para todo lado. Inclusive, quem tem as anteninhas da Starlink, disseram e relataram e fizeram inúmeras reclamações dentro do atendimento da Starlink. Aí está aquela coisa no ar. Será que o produto que eles fizeram não deu certo? Será que os russos e ucranianos atacaram a Starlink justo hoje, que era o lançamento da internet livre, justamente porque falou mal deles na semana passada? Então, assim, está uma grande interrogação no ar. Se vocês procurarem notícias pela internet, as notícias são totalmente difusas, são sem pé, sem cabeça, fala que parou, fala que voltou, não voltou mais. A Reuters dá a impressão que colocou a notícia, mas não levou sério para frente se isso seria mais problema ou não. E aí vai embora as reclamações para tudo quanto é lado. Esse serviço aí, para vocês, vai aparecer, chama Direct to Cell, vai encontrar na rua, tá? E isso daí, cara, eles já estão usando para quem tem acesso às coisas da Starlink desde 2024. E ele falou que a partir de 31 de julho ia colocar de graça para todo mundo, qualquer lugar do mundo. E aí aconteceu um monte de problema com a Starlink, que hoje ninguém sabe o que está acontecendo. Então a gente não sabe se a ideia boa deu errado, se os caras estão sendo atacados, se ele viu que não deu certo e voltou para a família hacker, eu não tenho a mínima ideia, certo? Então, vamos ver o que vai acontecer. Vocês estão com os tipos dos celulares, só funciona para esses celulares que eu passei para vocês, tá? Se vai dar certo, se não vai dar certo, a gente vai descobrir nos próximos dias. O que acontece hoje pela manhã, levando meu filho para a escola, fiz um teste, funcionava mesmo. E de repente, parou de funcionar. Que horas parou de funcionar? Não sei, porque eu também não fiquei olhando isso. Fui fazer outras coisas. Mas as reclamações já começaram logo pelas 10 da manhã. Ou seja, amanhã, né, que começou os trabalhos nos Estados Unidos,
logo cedo começaram a apresentar inúmeros problemas e reclamações com a rede Starlink. O que está acontecendo vai ficar para a cena dos próximos capítulos. Outra coisa que vai ficar para a cena do próximo capítulo vai ser o sorteio das licenças, que as licenças estão na máquina do Amate e ele não pôde acessar a gente. Então, vamos ver se eu consigo dar as licenças, fazer o sorteio para vocês do nosso mês do rock aqui, que o mês do rock ficou um pouco triste, né? Porque começou com um showzaço do Black Sabbath e do Ozzy, e depois de 10 dias o cara faleceu, né? Foi um adeus, foi um mês do rock mesmo, e ontem ainda foi o enterro dele, os caras tocando todas as músicas, aquelas bandinhas que nem de Nova Orleans lá em Birmingham. Emocionante, né? Para o mês do rock aconteceram coisas altas e baixas, para nós da tecnologia aconteceram coisas muito malucas, ainda estão acontecendo. Esse caso aqui da Starlink, a gente vai ficar de olho para ver como que acontece. Esse caso do Rio de Janeiro com a Google, a gente também vai ficar de olho para a gente entender direitinho o que pode estar acontecendo e qual foi a estratégia colocada pelo PROCON, né? Porque se isso vira jurisprudência, é sinal que tem mais gente que pode ser impactada ou favorecida, né? Então a gente vai ver isso direitinho para trazer para vocês. E é isso. Esse foi o programa que eu montei para vocês, né? Era até para ter mais conversa, para a gente falar um pouco mais do set, eu trazer um resumo, né, do que aconteceu, mas com as imagens, com as coisas que foram apresentadas. Mas não tem problema, isso eu apresento ainda nesse mês que vai se iniciar, e eu posso fazer pego uns slides, faço ali um resumão do que foi feito e apresento para vocês sem problema algum, porque é para reflexão, para a gente ver o que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo errado, o que a gente poderia melhorar e o que a gente não deve nunca mais fazer. Porque a quantidade de dados, a velocidade que as coisas estão acontecendo, a capacidade de processamento e o crescimento gigantesco de data centers no Brasil, eu vejo que nós temos que estar alertas, nós temos que entender melhor as coisas como estão acontecendo, nós temos que estar com os ouvidos ativos, né, a boca fechada, ouvido ativo para entender bastante o que está ocorrendo e ter atenção máxima em cima de IPv6. IPv6 é a bola do momento, tá? Vamos ficar de olho, vamos entender, vamos aproveitar e vamos ser mais proativos, né? É difícil ficar o tempo todo na defensiva, reativo para cada ataque que a gente recebe. Então vamos trabalhar junto. Se a gente puder ajudar, nos procurem. Se vocês puderem se ajudar, façam isso. Divulguem o máximo que puderem as informações, porque conhecimento não é para guardar para você. Conhecimento é para compartilhar. Tá bom? É isso que eu tenho para dizer. Beijo para vocês. E como é que diz o Amado? Trouxemos mais um programa com doses de acidez, blá, 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 que eu não sei decor, apesar de ouvir ele falando o tempo todo. Mas tá valendo. Beleza, gente? Beijo para todos vocês. Até a próxima semana, tá? Obrigado pela atenção. Espero que eu tenha pelo menos ter compartilhado com vocês um pouco mais de informação, mesmo que sozinho aqui, né? Cobrando, cantando e fazendo gol de cabeça. Mas a ideia é manter as coisas sempre andando, caminhando e melhorando a cada dia. Tá bom? Obrigado, gente. Até semana que vem. Um abraço, um beijão e cuidem-se. Tchau, tchau. Programa Ed Zone.